Acompanhe agora Jesus e o Logos. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos chegando para mais um Jesus e o Logos ao Denis Leite. Bom dia. Bom dia, Damião. Bom dia a todas as amigas e aos amigos que estão aqui sempre quinta-feira conosco, às 11 horas da manhã, prestigiando o Jesus e o Logos, que é um programa para você, sem sombra de dúvida. Então, uma grande satisfação estar aqui com você, Damião, mais uma vez. Antes da gente falar do tema do programa, eu estava vendo lá no Instagram, você vai estrear, vai fazer a estreia lá com o Ricardo, no Instagram da TV Mundo Maior. Que papo é esse? Quem é você na fila da reencarnação, Denis? Que papo é esse? Então, o Ricardo está fazendo uma programação assim excelente, através de uma entrevista com os comunicadores, para conhecer um pouco mais, né, da vida de cada um. E ele me convidou para estrear o programa. Fiquei muito feliz, muito satisfeito. Até brinquei um pouco com ele, dizendo: olha, se eu vou estrear na fila da reencarnação aqui no programa, será que ele está achando que eu vou sair daqui logo primeiro? Né? Então, calma, vamos com calma. Então, a gente vai estrear hoje o tema, né? Quem é você na fila da reencarnação? Entrevistando os comunicadores. Estaremos juntos, eu e ele, hoje às 19 horas no Instagram. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Olha, vai dar para rir muito, hein? Quem é você na fila da reencarnação? Não é mais, gente, aquela coisa, não é mais quem é você na fila do pão, não. Quem é você na fila da reencarnação? Oh, meu Deus do céu. Às 19 horas no Instagram da TV Mundo Maior. Confira lá o Ricardo, confira o Denis Leite, confira, vai ser muito legal. E o tema agora, voltando aqui, Jesus e o Logos. E o tema do programa de hoje qual é, Denis? A gente quer trazer aqui uma reflexão para as pessoas que nos acompanham a respeito da necessidade de termos bondade para conosco, né? Hoje em dia, aliás, algo com que temos muita dificuldade de conduzir dentro de nós. Isto é, oferecer bondade para nós, compaixão, tolerância, né? Desenvolver uma afetividade para conosco. Então, nós vamos abordar aqui ao longo do programa como fazer isso e por que isso tem muita importância. Acessar aquela criança interior, aquela parte de nós que tem necessidade de acolhimento, de carinho, de atenção, de respeito, né, de cuidado. Como é que a gente faz isso? Nós que somos tão autocríticos, às vezes tão duros conosco, como é que a gente reverte isso? Essa é a proposta da reflexão de hoje. Então, vamos para começar, Denis. Como é ter um olhar de bondade para si mesmo, hein, Denis? Particularmente nós do hemisfério ocidental, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de sermos bondosos conosco. Temos uma dificuldade muito grande de sermos acolhedores conosco. E por quê? Porque desenvolvemos o hábito de sermos compassivos com as pessoas, de sermos tolerantes com os outros, de sermos carinhosos com as pessoas, e conosco, praticamente, temos uma imensa dificuldade de fazer isso diretamente conosco. Há uma grande dificuldade de sermos compassivos, tolerantes, amorosos com os nossos equívocos, com as nossas dificuldades. Sendo assim, um grande exercício que precisamos fazer é desenvolver compaixão conosco, bondade e tolerância conosco. Veja que interessante, Damião, no Evangelho, nós mesmos temos essa dificuldade de encontrar modos de como sermos compassivos e bondosos conosco. Quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, por exemplo,
nós vamos perceber com muito mais propriedade maneiras de sermos amorosos com os outros. Então, Jesus propõe sempre, de modo explícito, como nós devemos nos comportar de modo saudável na relação com as pessoas, mas deixa implícito, e nós não percebemos isso normalmente, mas ele deixa implícito como devemos ser compassivos conosco, bondosos conosco, mas o Evangelho, habitualmente, nos direciona a sermos caridosos, sensíveis, amorosos com as pessoas, perdoar 70 vezes 7, sermos indulgentes com os outros, tolerantes com os outros. Mas e nós? Será que nós somos assim conosco? Se a outra pessoa merece, por que nós não merecemos? Por que nós não podemos ser bondosos com os nossos erros? Não podemos ser compassivos conosco quando erramos, quando cometemos uma falha? Por que não podemos ser? Claro que podemos. Desse modo, aqui hoje, o exercício é reconhecer que aquilo que devemos dar ao nosso semelhante, também temos que dar para nós. Também temos que ofertar carinho, luz, amorosidade para nós, não só sermos indulgentes com os outros, mas conosco também. Agora, Aldenise, diz uma coisa. Quais são os sinais de que não estamos sendo bondosos conosco, Aldenise? Existem, assim, boa pergunta. Existem alguns sinais muito interessantes. Isso eu quero trazer aqui para a nossa reflexão. Quais são esses sinais? Primeiro sinal importante. Quando temos, normalmente, pena de nós e não compaixão. Há uma grande diferença entre ter pena e ter compaixão. A pena é quando nós olhamos para nós e temos uma dose de piedade. Dizemos assim: coitado de mim, quem sou eu? Pobre de mim, imagina, eu nunca conseguiria fazer tal coisa. Esse tipo de atitude é ter pena de si mesmo. E isso é muito negativo. Quando temos pena de nós, colocamos-nos numa posição de imensa fragilidade, no sentido de não vermos perspectiva de mudança. Bom, eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito, eu não tenho como mudar, agora não dá mais tempo para mim, eu não tenho mais como aprender isso, então tem que ficar como está. Isto é ter pena de si mesmo. Isso não é compaixão. Compaixão é quando eu olho para mim, reconheço meus erros, entretanto, dou o acolhimento de que eu preciso. E digo para mim mesmo: sim, você errou. Entretanto, você é humano. Você é alguém que tem o direito de tropeçar e levantar como qualquer outra pessoa. A mesma indulgência que você tem com o seu parente, com o seu amigo, com a sua amiga, com um desconhecido que você desculpou o equívoco, faça a mesma coisa com você. E aí, então, levante-se, reerga-se e retome o caminho. Comece por um outro modo, por uma outra via. Então, essa forma de ser compassivo é muito importante, ao invés de ter pena. A outra maneira é quando somos duros conosco. Nós somos pessoas duras conosco. Então, o próprio Evangelho, às vezes, nos orienta a sermos muito compassivos com os nossos irmãos. E, de uma certa forma, se não tomarmos cuidado, vamos captar uma mensagem do Evangelho de que nós devemos ser duros conosco. Então está lá, por exemplo: enxergas o argueiro no olho do teu irmão, entretanto não percebes
a trave que está no teu. A lição é assim. Frequentemente notas o cisco que está lá no canto do olho do teu irmão, aquele defeitinho, aquela coisinha minúscula, mas você vai lá e nota e lança a agressão, a crítica para o seu irmão, mas você não percebe a imensidão de erros que existe ali em você, que você não é severo, não é autocrítico. Então, veja que, às vezes, se nós não prestarmos atenção, dá-nos a percepção de que o Evangelho pede que sejamos críticos e severos conosco. Não, não é bem isso. A lição é: seja indulgente com o seu irmão, compreensivo com o erro dele, reconhecendo que você também tem uma imensidão de equívocos e erros. Portanto, estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma trajetória, precisando ser indulgentes em todas as direções, com o próximo e conosco também. Para concluir essa reflexão, eu trago uma lembrança aqui. Se nós observarmos no Livro dos Espíritos, a questão 919a, Santo Agostinho traz uma proposta de autoconhecimento muito importante. Ele diz assim, lá nessa pergunta, né, quando Kardec questiona, como é que nós fazemos esse autoconhecimento, então? O conhece-te a ti mesmo. Como é que nós fazemos isso? Santo Agostinho dá uma resposta excepcional, dizendo mais ou menos assim, com as minhas palavras, né, com a minha emoção. Fazei como eu fazia quando estava na Terra. Ao fim do dia, eu fazia uma profunda reflexão e me perguntava: será que hoje eu fiz todo o bem que eu podia? Será que hoje eu consegui evitar todo o mal que ainda está dentro de mim? Será que eu fui indulgente com as faltas alheias? Será que eu pude colaborar com as pessoas na medida de minhas forças? Nesse momento agora, será que alguém tem algo a reclamar contra mim, contra a minha conduta? Veja que interessante a avaliação que ele faz. É sempre uma avaliação na direção de mim para os outros, para o mundo. Como eu tratei as pessoas. Eu quero trazer aqui, com a permissão, naturalmente, de Santo Agostinho, dos bons espíritos, para incluirmos agora aqui, como lição também para nós, essas perguntas quanto a nós mesmos. Por que eu também não faço a seguinte pergunta? Será que hoje, ao longo do dia, eu fui duro comigo? Será que ao longo do dia eu tenho algo a reprovar em relação ao que eu fiz comigo? Será que eu fui cruel comigo? Me critiquei? Será que eu tive pensamentos de autocrítica muito severos? Será que eu me perdoei hoje por algum erro que eu cometi? Será que eu fui indulgente comigo? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração no autoconhecimento. Autoconhecimento também será que eu sou bondoso comigo como sou com as outras pessoas? Como faço com os outros? Damião, é muito interessante isso, porque veja bem, se nós lembrarmos do que disse Jesus, ele disse assim: faze aos outros o que gostarias que os outros te fizessem. Eu, reformulando essa afirmação, pensaria assim: nós fazemos aos outros o que fazemos conosco. Imagina se para você, Damião, uma amiga chega para você hoje no telefone e diz assim: eu hoje rompi minha relação com fulano. Ele falou para mim e disse assim: olha, eu não vejo mais interesse na nossa relação e nós estamos, então, rompidos. E ele foi embora, Damião, e eu estou tão triste. Me diga só, Damião, você diria isso para ela, por exemplo?
Ah, faz todo sentido, sim, porque você é uma pessoa chata, você é uma pessoa sem graça, você é uma pessoa que não tem jeito. Claro que ele não vai gostar de você. É claro que você não faria isso. Você Não. diria para ela: ora, tenha calma, conte comigo, tudo está bem. Logo, logo você vai conseguir um relacionamento que seja gratificante, duradouro, porque você merece, você é filha de Deus, você é uma pessoa interessante, você é uma pessoa que tem valor. Você diria isso para ela, com certeza. Você Sim. seria indulgente com ela. Mas você faria isso diretamente com você? É o que nós fazemos? Normalmente não. Conosco nós dizemos: ah, eu sou alguém, nossa, eu não mereço ser feliz mesmo, ah, eu não mereço ter um relacionamento prazeroso, eu sou uma pessoa tão sem graça. Nós nos depreciamos, nós não somos indulgentes conosco. Então é essa lição que eu trago aqui. Temos que ser compassivos, amorosos e bondosos conosco nessa trajetória da encarnação, para que os nossos erros sejam compreendidos como lições, como experiências. Somente isso, que eles não se tornem punição para nós. Aldenir, você estava falando da amiga que ligou. Então, de que forma nós podemos ser os nossos melhores amigos, Aldenir? Primeira coisa importante, Damião, primeira coisa importante. Vamos deixar isso como algumas regras simples, básicas, que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Primeira coisa, reconhecer que somos humanos. A criatura humana, que é portadora da consciência moral, ela aprendeu ao longo dos séculos e séculos do treinamento punitivo que nós recebemos ao longo da evolução da humanidade, nós recebemos um treinamento altamente punitivo. Por isso que Jesus previu que a sua mensagem seria deturpada. Porque nós transformaríamos a sua mensagem de bondade, a sua mensagem de carinho, em fatores de autopunição. Veja, você que está nos acompanhando aqui, observe como a religião, que não tem esse caráter, hoje se transformou frequentemente como um móvel de punição. É como se nós nos sentíssemos criaturas más, criaturas danosas. Ah, eu cometi um erro, então eu sou um fracasso. Eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa cruel. E levamos conosco o sentimento de culpa ao longo de toda a existência. Fazemos isso com muita frequência. A culpa, ela está enrustida em nós como o fenômeno anteriormente estudado como pecado original. Você deve se lembrar disso. O pecado do primeiro casal, simbolicamente falando. Ali, quando Eva e Adão comeram o fruto proibido, instalou-se num contexto bíblico o aprendizado de que temos a herança da culpa universal, de termos falhado com Deus. Essa culpa representa o treinamento punitivo que recebemos ao longo da evolução da humanidade, que nos chega até hoje, como se fôssemos criaturas desde os primórdios erradas, criaturas falhas, criaturas que tombaram perante o Criador, que envergonharam o Criador. Então, essa culpa vem conosco de longa data. Então, o primeiro fator que Jesus vem reformular no Novo Testamento, na Boa Nova, é: nós somos humanos, nós somos criaturas merecedoras de oportunidade, merecedoras de nova chance.
merecedoras de levantar sempre, quantas vezes forem necessárias. E a reencarnação que Deus nos oferece para nos aprimorarmos a cada instante, a cada período, é a dádiva da compaixão em relação a nós, a dádiva da compaixão, mostrando que nós somos humanos, que podemos errar, corrigir o erro e prosseguir. Portanto, deixar de sermos autocríticos conosco, deixar de sermos impiedosos conosco, né? Certa vez eu conversei com uma mulher durante um atendimento, naturalmente que era mãe, e trazia consigo a culpa constante de não ter muita paciência com os filhos. Era uma pessoa que tinha muitos conflitos internos. E esses conflitos geravam culpa. A culpa gerava uma sensação de fracasso, de incapacidade. E ela percebeu que ela era dura com os filhos, não porque ela queria, não porque ela não os amava. Claro que amava. Ela os ama profundamente. Entretanto, a própria percepção de fracasso, de incompetência, aquela consciência moral punitiva, fazia com que ela, se vendo assim, perdesse a possibilidade de também ser indulgente, compreensiva, amorosa com os filhos, porque ela não era com ela mesma. Então, quando nos tornamos compassivos e indulgentes conosco, percebendo-nos humanos, nesse instante, passamos a ser também com as outras pessoas e desenvolvemos um clima de permuta, de afeto. É muito importante, você que está me ouvindo, me acompanhando aqui, me vendo, preste atenção. É muito importante que você estude o Evangelho de Jesus, que é o maior manancial de psicoterapia que existe em todas as épocas da humanidade, que você estude não só num sentido de caridade, de amor para com os outros, mas para com você também. Veja só como tudo está implícito no dia a dia, como se fosse para os outros, não para nós. Não é verdade. Quando Jesus atendeu a mulher adúltera e foi compassivo com ela, amoroso, bondoso com ela, tolerante, ele não fez isso para demonstrar caridade com os outros. Ele fez aquilo para que nós aprendêssemos a ser bondosos conosco. Ele perguntou para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Eles te condenaram? Ela disse: não, Senhor. Então nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vejam a pergunta: onde estão os teus acusadores? É como se ele dissesse assim: está vendo só? Não é para você reincidir nesse engano. Não é para você se permitir falhar todas as vezes, não. Aprenda com esse equívoco que você cometeu. Entretanto, não seja dura com você. Não seja a sua acusadora. Olha aí a autocrítica. Quantas vezes não somos autocríticos conosco? Nossa, mas eu não tenho jeito mesmo, eu não aprendo, eu nunca vou melhorar, eu nunca serei feliz. Nós temos esse fenômeno de autocrítica conosco. Jesus vem dizer que não é assim. Onde estão os nossos acusadores, né? Onde estão as nossas, os nossos aguilhões? Olha aí. Não sejamos assim conosco, sejamos bondosos. Digamos, realmente eu cometi um equívoco, mas eu posso reparar, levantar e fazer muito melhor. É dessa forma que nós temos que nos tratar para sermos bondosos conosco. Quando Jesus diz: não resistais ao mal, ele fala isso também para fazermos conosco. Isto é, não combatermos, sermos duros, críticos, ofensivos com os nossos erros. Também serve para nós.
Então, observemos isso para que sejamos os nossos melhores amigos. Nós somos os nossos melhores amigos. Podemos dar a nós o acolhimento e a bondade de que precisamos para prosseguirmos com alegria e felicidade na nossa existência. Então, façamos isso por nós. Deixa eu agradecer aqui toda a equipe que está nos ajudando para a realização de mais um Jesus e o Logos. Marcos Magrini, na geração da Rádio Boa Nova, Jefferson Silva, na geração da TV Mundo Maior. Eliette Ribeiro, nos dando apoio aqui para a realização do programa. Thelma Ribas, do telefone, que você participa do nosso programa. E também agradecendo muito carinho a produção agora das férias da Regina, Thaís Capenguelê, trabalhando na produção aqui do Jesus e o Logos. Gratidão a toda a equipe da realização de mais isso. Deixa eu trazer aqui as participações do Facebook. Fran Reis, bom dia. Rafael Barbosa Chagas, está do Rio de Janeiro, bom dia. Paula Moraes, em Belo Horizonte, bom dia. Mariana Ortunho, bom dia. Adelaide Tardim, doutora Denise, me ajuda muito. Gratidão, Adelaide, que é de Martinópolis, no interior de São Paulo. Doraci Bissol, bom dia, amigos. Tem mais participações, daqui a pouquinho eu trago mais participações dos amigos que estão aqui. Cadê? Eu sou... Aqui é o Dilce Leda, de Mogi, bom dia. Eu sou muito dura comigo, não consegui melhorar isso. Aí, quem mais está aqui? Solatier, Bussete, de Ilha Solteira. Qual a diferença entre tolerância e... ela faz uma pergunta interessante. Qual a diferença entre tolerância e paciência, o Denise Leite? É a Solatier, de Ilha Solteira. Uma boa pergunta, bem interessante. Vamos lá. Quando somos tolerantes, temos uma visão a respeito de nós e dos outros mais serena, mais bondosa, portanto, compreendendo aquilo que a gente chama de humanidade compartilhada, né? O termo humanidade compartilhada é um termo utilizado em um modelo de terapia que eu particularmente gosto muito, que se chama terapia focada na compaixão. É um modelo excepcional. De certa forma, até imita muito a proposta de Jesus, né? Então, a humanidade compartilhada é uma percepção interna de que todos nós, por sermos semelhantes, todos somos vulneráveis à dor. Todos somos vulneráveis ao equívoco, ao erro, àquela defecção eventual. Todos nós somos aprendizes. E como não sabemos tudo, vamos errar. Vamos cometer algum equívoco, algum deslize, lógico que vamos. A tolerância vem justamente para essa compreensão em relação a nós e em relação aos outros. Quando alguém comete um erro conosco, somos tolerantes na medida em que desenvolvemos essa humanidade compartilhada. Isto é, você é como eu também não sei tudo. Eu também não consigo acertar sempre, portanto, nem você. Então, eu posso ser tolerante com você, assim como comigo, na medida em que cometermos erros. Somos compassivos, somos acolhedores, colocamos-nos embalando a cada um de nós em um clima de tolerância, graças a essa compreensão de humanidade compartilhada. A paciência pode vir a partir daí como consequência, isto é, como somos aprendizes, como não sabemos tudo e como erramos, precisamos entender que o aprendizado vem com as experiências. Não é aprender com o erro imediatamente. Por exemplo, eu cometi um erro, caí em mim e pronto. Bom, eu experimentei, mas eu consolidei a experiência? Talvez não. Talvez venha
ainda a cometer alguns deslizes. Por exemplo, alguém grita com o filho, um pai, uma mãe grita com o filho e percebe-se em falha. Poxa, eu não devia ter agido desse jeito, eu extrapolei, eu exagerei. Então, sem condenação, ela se compreende, aprende com aquilo. Mas num dado momento, mais para frente, ela pode cometer um erro de novo. Olha, perdi a paciência de novo, acabei gritando de novo, acabei chamando atenção em voz alta. Porque incorporar a lição depende de tempo. Então, essa paciência também é muito importante. Tolerância e paciência caminham numa sequência. Eu compreendo e, ao mesmo tempo, sou paciente em esperar a consolidação daquele aprendizado. São dois fenômenos que se interligam, embora estejam em momentos diferentes. Denise, amigos da técnica, vamos então ao nosso quadro aqui, né? Opa, me ajuda, doutor! Vamos então trazer as questões do Me Ajuda, Doutor, aqui do Jesus e o Logos. Vamos lá! Me ajuda, doutor. Vamos lá, tenho 60 anos, sou solteira e não tive filhos. Moro com minha mãe, pois meus irmãos são todos casados. E a cada dia que passa me sinto sobrecarregada e frustrada. Não tenho tempo para mim. E sinto que o tempo passou e não vivi como eu gostaria de ter vivido. De Souza de Atibaia. Denise. É a Eliane, né? Eliane de Souza. Isso. Muito bom. Uma colocação muito interessante essa. Então, é alguém que mora com a mãe, alguém que está ali nos cuidados diários da casa, né? E todos saíram de casa, só estão elas duas. Veja que interessante. Quando nós olhamos o depoimento dessa nossa amiga, a gente percebe vários pontos importantes, mas eu quero explorar dois, até em função do tempo. O primeiro tem a ver, de extrema importância, a questão da autobondade. Isso é muito importante, né? Me parece que a tonalidade com que ela faz esse depoimento carece de uma autobondade. Porque é necessário também que nós vejamos a nossa trajetória ao longo do tempo. Acredito, sim, que a frustração seja um sentimento que paire dentro dela, sem sombra de dúvida. E eu percebo que ela está carecendo de algum significado maior, de um sentido de vida que seja mais profundo. Não há dúvida disso. Entretanto, é necessário olhar para trás. Os filhos estão todos casados, estão todos encaminhados. Então, ela tem uma história de vida, ela tem algo a contar, ela tem algo a dizer, ela tem algo a revelar da sua história. Então, olha aí a compaixão entrando, olhar para ela mesma e poder dizer: você é vitoriosa, você foi uma mãe saudável, colaborativa. Seus filhos estão fora de casa porque estão conseguindo se cuidar, estão casados, estão seguindo por conta própria. E tudo isso representa a sua capacidade de ter sido alguém cooperativa, lúcida, orientada para ajudar e guiar essas pessoas. Certamente teve um trabalho, qualquer que seja ele, e desde então aplicou os conhecimentos nesse trabalho. Vem ajudando a mãe, que é certamente mais idosa, precisa do auxílio dela, portanto, vem exercendo algumas tarefas de muita importância para a contabilidade da vida. Tarefas essas que não podem ser jogadas fora. Agora, percebo que ela necessita de algo mais. Ela precisa encontrar
um significado maior para a sua existência. Então, eu também estou percebendo um outro ponto. Ela está percebendo um chamado dentro de si, naquela bússola interior que a conclama a executar algo além para outras pessoas, para o mundo que está lá fora. Excelente! Então, engaje-se em uma tarefa que seja significativa para você. De alguma forma, conecte-se com aquelas pessoas que estão aí fora, da porta da sua casa para fora, e que necessitam de você. Entregue-se a um trabalho voluntário. Ou, se você exercita agora algum trabalho, direcione-o para uma aptidão que possa auxiliar outras pessoas, conduzir outras pessoas para uma alegria maior. Entregue-se a algo que para você tenha muito valor, tenha muito significado. E você verá a sua vida muito mais preenchida de sentido, né? De orientação. Eu vejo que é isso que está faltando. De um lado, adotar a compaixão. Isto é, eu valho a pena. Eu tenho uma história de vida que é muito importante, que não é a de outra pessoa, é a minha. Então, essa dose de compaixão, e é isso que é compaixão, é muito importante, de dar a você. Ao mesmo tempo, direcionar-se para algo além que você está sendo chamada. Porque a vida é um contínuo, nós estamos sempre crescendo. E o que está acontecendo com você não é nenhuma doença, é apenas a vontade de se conectar com um sentido de vida maior. Isso é saudável. E às vezes vem essa angústia. Então faça isso, conecte-se, sirva voluntariamente, ajude pessoas, engaje-se em uma tarefa que seja produtiva e você verá quanta felicidade, quanta alegria e bem-estar reinarão dentro de você. Nós estamos trazendo nesse instante o quadro Me Ajuda, Doutor. Vamos então, tem mais uma pergunta. Vamos lá. Me Ajuda, Doutor. A pergunta número 2. Vamos lá. Me ajuda, doutor. Vamos lá, pergunta agora da Solange Aguiar. Solange Aguiar de Ribeirão Preto, Aldenice. Ultimamente tenho me sentido insegura e esse sentimento está atrapalhando a minha autoestima. Sinceramente, não sei mais o que fazer, pois me sinto infeliz. E isso está se refletindo na minha vida, tanto pessoal como profissional. Aldenice Leite. Olha, esse depoimento da Solange é muito interessante e eu não consegui captar completamente qual é o nível de insegurança que ela tem. Acredito que talvez seja no período em que nós estamos vivendo, é possível, talvez relacionado à pandemia, né? Então ela está insegura com aquelas incertezas que todos nós estamos vivendo, né? Que será de nós nesse período futuro? Como ficaremos do ponto de vista profissional, do ponto de vista de relações? Como ficaremos do ponto de vista de aspirações em todos os aspectos? Possivelmente deve ser esse nível de insegurança. E é claro que esse nível de insegurança é totalmente compreensível. E aqui, dentre outros fatores, entra, sem sombra de dúvida, o elemento da compaixão. O elemento da humanidade compartilhada, como eu falei há pouco. Né? Esta pandemia está acometendo o mundo inteiro. Milhões de pessoas, né? Bilhões, na verdade, de pessoas estão sendo afetadas. Todas as criaturas presentes nos continentes que compõem este planeta. Portanto, nesse momento, entra a humanidade compartilhada. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo caminho complexo. E aí entra a necessidade de uma boa dose de compaixão com as nossas emoções. Emoções que são perturbadoras, mas elas não são ruins. Insegurança nada mais é do que uma emoção perfeitamente compreensível no ser humano. Em períodos de dificuldades e de desafios,
vivemos uma insegurança muito grande. É o momento de nos acolhermos. Mas também não podemos esquecer que o futuro sempre é promissor. E nós, seres humanos, temos algo importante que não podemos esquecer. Temos não só a capacidade de adaptação como ninguém, mas temos também a capacidade de autossuperação como ninguém. Logo mais, estaremos em uma nova trajetória, em novas experiências, como já está acontecendo. Já estamos revolucionando tudo o que vivemos em relação a essa pandemia. As redes virtuais, as conexões sociais inovadoras, o trabalho que vem se modificando com novas aspirações e novos projetos, novas modificações, nós já estamos transformando tudo em meio a essa pandemia, o que mostra que somos criaturas motivadas a transformar não só o que está lá fora, mas o que tem dentro de nós. Então, conecte-se com essa humanidade compartilhada de transformação e veja que a vida é promissora em relação a nós e vai nos dar infinitas oportunidades de transformar a nossa vida para melhor. Continue trabalhando, continue operando na sua margem de ação. Inove quanto possível. Use sua aptidão para inovar e crescer e você verá as transformações que vão ocorrer na sua vida. Não desista em momento algum. Ô, Denise, deixa eu trazer participação aqui. A Thelma Tardim, bom dia, gratidão, abraços. A Mariana Ortúnio dando depoimento. Estou vivendo exatamente isso. Vivendo para a família e filha, me deixando em segundo plano. Estou me sentindo frustrada, pois estou vendo o tempo passar. Tem mais uma aqui, Helena Struder. Muito bom dia, ótima quinta-feira. Estou na Vila Carrão nos acompanhando. A Ermelinda Souza faz uma pergunta. A gente só tem 3 minutinhos, Denise, mas vamos lá. Bom dia, gratidão. Eu estou me identificando com o assunto abordado hoje. Estou começando a olhar mais para dentro de mim, analisando meus sentimentos e atitudes para saber como agir em relação aos desafios que certas situações nos colocam e que muitas vezes eu não consigo ser paciente em certas situações. Às vezes me irrito, mesmo que depois vejo que não seria a forma correta a ser tomada naquela situação. E vejo que estou sendo paciente, mas quero aprender a ser paciente, Aldenise Leite. Um depoimento excelente, né? Então você vê que ela está percebendo aí a necessidade dessa autocompaixão. É uma necessidade universal. Jesus deixou claro que nós precisamos ser autocompassivos. Quando Pedro o negou 3 vezes, depois da crucificação e da morte, Jesus apareceu para os discípulos e teve um diálogo com Pedro memorável de autocompaixão. Ele disse: "Tu me amas, Pedro?" Ele disse: "Claro que amo, Senhor. Então apacenta o meu rebanho." Isto é, eu preciso de você, você é importante para mim, eu te compreendo, não seja duro com você, não se culpe por isso. É essa a mensagem dele para Pedro. Constantemente Jesus nos convida à autocompaixão. Então eu concluo aqui hoje dizendo: não seja duro com você, não seja cruel com você. Acolha-se em momento de erro, perdoe-se, evite repetir aquele engano, mas levante-se e prossiga de cabeça erguida, corajosamente, desculpando-se e dizendo: eu sou humano, mas eu tenho grande possibilidade de aprender cada vez mais. Não vou desistir de mim. Essa é a mensagem que você deve colocar dentro do seu coração. Não vou desistir de mim jamais. E não faça isso mesmo, porque não vale a pena. A vida é eterna. Como você ficará na eternidade abandonando-se? Então não faça isso. Acolha-se sempre. Chegou agora aqui o depoimento da Rita de Cássia de Taubaté, mas não dá mais tempo. Eu mando depois para você. Mas, Rita... Eu comento lá nos comentários. Pode mandar. Isso, eu mando. Aí ele comenta nos comentários lá. Tá bom, Rita? E, Aldenise, está terminando mais um Jesus e Logos. Gratidão, Aldenise.
Eu que agradeço, Damião. Um grande abraço, um abraço a todos que nos acompanharam. Quinta-feira tem mais, estaremos juntos, sem dúvida. Um abraço a todos, uma excelente semana. Tchau, gente. Você acompanhou Jesus Eu Logos.